E agora eu vou responder algumas perguntas que apareceram lá nas postagens do Saque Viagem, de algumas curiosidades, dúvidas, inquietações que vocês que acompanham a gente aqui manifestaram. Então vamos lá. Uma delas é: o que está faltando para a Diana ser a Diana da seleção brasileira jogando pelo SESI Bauru? Eu concordo com você. A Diana está muito abaixo do que se espera dela, do que ela pode jogar, e principalmente comparando o rendimento dela com o da seleção brasileira, né? Que eu acho que é o lugar onde ela se sente melhor, né? E também é o time, não falando que a seleção brasileira é o clube, mas é o time em que ela mais tem responsabilidade e maior expressão, né? Ela começou jogando São Caetano, Barueri, quando era jovem, foi para a Turquia num time intermediário, volta para o Brasil jogando pelo SESI Bauru. Então a Diana é uma jogadora que ainda precisa de experiência em grandes clubes, né? Na seleção brasileira ela vai bem. E aqui eu trouxe algumas comparações só para a gente basear essa análise. A Diana é a 15ª colocada em bloqueios entre as centrais da Superliga. Enquanto que ela foi, na última VNL, a sexta entre todas as jogadoras, né? É uma diferença muito grande. Ainda tem campeonato para rolar, ainda tem adaptação da Diana para acontecer, mas a verdade é que né, como se fosse uma jogadora diferente aí. Quem é a sexta melhor bloqueadora do mundo não pode estar num campeonato nacional estando em 15º lugar entre as centrais. No ataque, ela é a 17ª entre as atacantes de meio, em eficiência, não estou falando em pontos. Né? Também é uma posição muito incômoda para quem é titular da seleção brasileira. Na VNL, para vocês terem uma ideia da diferença de rendimento dela, ela tinha apenas uma central à frente dela na estatística da Federação Internacional quando a gente fala de eficiência de ataque de meio. E sabe quem era? A Júlia Kuds. Então a Diana sair da segunda melhor atacante de meio em eficiência ofensiva na Liga das Nações para ser a 17ª da Superliga Brasileira, realmente a Diana está devendo, está ficando atrás e não pode ter um rendimento desse quem é titular de uma seleção tão tradicional como a seleção brasileira, né? Quem sabe ela se adapta, quem sabe ela se solta, quem sabe ela se acostuma com o técnico, com a comissão técnica, com a diferença de treinamento, com a levantadora. Vamos esperar, porque a torcida do SESI Bauru sabe que a Diana tem mais para oferecer. Outra pergunta que vocês fizeram que está relacionada a esses dois times. A Giovana tem usado pouco as centrais no Sesc Flamengo? Eu trouxe mais alguns números para basear aí a análise e você poder tirar suas conclusões. Nesse jogo, ela usou as centrais tanto quanto a Dani usou as do time de Bauru. Em torno de 34, 35 bolas soltadas para as atacantes de meio. E no quinto set, as centrais do Sesc Flamengo foram decisivas, atacando bem mais do que as centrais paulistas. Então não dá para a gente falar que a Giovana não usa os meios, né? Usar os meios não quer dizer que a jogadora distribui inteligentemente as bolas na questão ofensiva, na tática ofensiva. O que importa mesmo é o rendimento das atacantes em função das escolhas que ela faz. E se ela está soltando bolas, tanto quanto as outras levantadoras normalmente soltam para as centrais, e o Sesc Flamengo está com essa campanha que a gente está vendo aí no início de temporada, a gente não pode falar que a Giovana está fazendo más escolhas, né? Mais uma vez, a Simone Lee saiu como maior pontuadora. E muita gente se pergunta o que que ela tem de diferente, né? Eu já falei aqui bastante da Simone Lee, mas vou fazer uma outra análise
levando em consideração que ela não para de ser a melhor jogadora da partida, de ser importante nessa campanha que o Sesc Flamengo está falando. E lembrando, né, que a Simone Lee é uma ponteira atacante, como se diz atualmente. A maioria dos clubes tem duas ponteiras, uma atacante e uma passadora. Não quer dizer que uma vai só passar, porque senão ela seria líbero, e não quer dizer que a outra vai só atacar, porque senão ela seria oposta. Elas precisam se equilibrar. E o que a gente vê na Superliga hoje em dia é uma ponteira muito definida como passadora, que é aquela que tem uma eficiência na recepção muito alta, mas não ataca tão bem, não define tanto quanto a companheira dela, a outra ponteira que é chamada de ponteira atacante. A Simone Lee é essa ponteira atacante, só que ela está conseguindo se comportar na recepção com rendimento muito bom. Ela não é uma exímia passadora, mas ela não deixa bola isolar, ela não deixa queimar. Nesse jogo contra o César Borô, ela tomou 3 pontos de saque, é verdade. Mas, de tanto que ela é caçada pelas sacadoras adversárias, ela faz com que a bola suba, sabe que ela vai ter que resolver na sequência, sabe que o jogo do Sesc Flamengo é trabalhar a bola para que a oportunidade melhor apareça, e ela está fazendo isso muito bem, né? E é difícil a gente ter nas equipes duas ponteiras que sejam tão boas, tanto passando quanto atacando. E o Sesc Flamengo tem a Karina, que está com essa função, e está liberando a Simone para ser uma ponteira atacante. Só que o rendimento da Simone está melhorando na recepção. E isso faz do Sesc Flamengo um time muito mais forte, né? E você deve estar pensando assim: ah, mas não dá para ser tanto atacante quanto passadora muito boa. A gente tem exemplos aí no voleibol mundial raríssimos, né? De jogadoras que se completam nessas duas características. A gente tem a Gabi, a gente tem a Sila, né, que é um pouco abaixo em comportamento de recepção do que a Gabi, sai algumas vezes da seleção italiana, mas tem melhorado bastante. Voltando um pouco no tempo, os Estados Unidos tiveram a Larson e a Tom, que eram jogadoras que, no auge da forma física, passavam maravilhosamente bem e atacavam também com muita habilidade. Vamos voltar lá na Rússia, né? A super Rússia que deu tanta dor de cabeça para a gente, a Sokolova, que foi uma das jogadoras mais completas que a gente conheceu. Passava para caramba e atacava para tudo que era lado. Atualmente, a China, por exemplo, tem a Lia canhota, que é ótima passadora e ótima atacante. Mas são exceções, por isso que elas são consideradas algumas das maiores ponteiras aí do voleibol mundial, né? Então, essa é a Simone Lee. E além disso, é uma jogadora que tem contribuído com a alegria, com essa disposição mental para fazer o time crescer. É difícil você ver a Simone para baixo, é difícil você ver a Simone não vibrando, não puxando o time, agrupando, puxando quem não está bem para jogar um pouco melhor. Então, essa é a Simone, tecnicamente, taticamente que contribui para a campanha que o Sesc Flamengo está fazendo. E outro comentário ali que pipocou nas postagens do Saque Viagem foi de alguém que falou assim: esse foi o pior jogo do Sesc Flamengo na temporada? Gente, eu vou falar uma coisa: a torcida está muito exigente, né? O time invicto, ganhando dos principais concorrentes ao título por 3-2 num sufoco danado, se superando, mostrando resiliência, mostrando acertos, erros que se compensam na partida e continuando invicto, né, numa Superliga super equilibrada lá do quinto lugar para frente, eu acho que está muito exigente, né? Os jogos contra os grandes normalmente são difíceis. Quando os principais, quando os concorrentes ao título se encontram, é difícil você ter um 3-0, um jogo mais fácil, como foi, por exemplo, para o Sesc Flamengo e Osasco São Cristóvão, né? Os jogos vão para o quinto set, às vezes são jogos vencidos em 3-0 ou 3-1, com placares apertadíssimos, definido em detalhes, mas exige, porque o outro time é grande,
se prepara, né? O rendimento, a disposição das atletas é maior quando enfrenta adversários diretos, e aí a gente tem uma dificuldade muito maior para você construir o resultado. Então eu acho que o Sesc Flamengo está passando por provas que vão ser importantíssimas lá no final da temporada. É o histórico que eu falo emocional, de você lembrar o quanto você teve capacidade de reagir às dificuldades. E tudo isso o Sesc Flamengo está passando e está conseguindo superar. É musculatura emocional, como está se dizendo atualmente, que você vai adquirindo. E o time está crescendo nisso aí. Tá? É diferente de você jogar contra times de um nível menor, em que a disposição é um pouquinho menos, você sabe que se jogar 80% você consegue vencer. Contra cachorro grande é 100%. Senão, você não ganha. E o Sesc Flamengo está mostrando que sabe fazer isso.